Você vira o que você fala de forma repetida. 12 homens entraram na mesma terra, no mesmo dia. Andaram pelos caminhos, viram os gigantes, cortaram o mesmo cacho de uva, tão grande, mas tão grande que precisou de 2 homens para carregar ele numa vara. 12 homens, a mesma terra, os mesmos fatos, e 10 voltaram dizendo, não temos a menor chance. E 2 voltaram dizendo, essa terra é nossa, vamos agora. Mesma terra, relatório oposto. E eu quero te fazer uma pergunta que vai desmontar a forma como você fala de você mesmo. Se os fatos eram exatamente os mesmos, o que fez 10 homens verem morte e 2 homens verem vida? Segura, porque eu vou abrir 5 detalhes no texto e eu não vou responder nenhum deles agora. Primeiro detalhe, antes de mandar os espias, olha o que exatamente Deus fala. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar, a terra já tinha dono, já era dada aos filhos de Israel. Então me explica, por que espiar uma terra que Deus já falou que é tua? Guarda essa. Segundo, 12 homens, o mesmo mapa, a mesma missão, voltam 10 relatórios de morte e 2 relatórios de vida sobre os mesmos gigantes que eles estavam vendo ali. Como é que o mesmo fato viram 2 mundos diferentes? Guarda essa também. Pega o 3. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Gafanhoto aos nossos olhos, e depois aos olhos deles, dos gigantes. Como é que eles sabem o que o gigante achava deles? Alguém foi perguntar para o gigante, por exemplo? Ninguém foi. Então, de onde eles tiraram o que o gigante pensava sobre eles? Guarda essa, que também é uma chave poderosa. 4. A punição. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei as vossas iniquidades durante esses 40 anos. Então foram 40 dias espiando e que se transformou em 40 anos, 1 ano por dia. Guarda essa também. E por último, no meio do desespero geral, 2 homens, Caleb e Josué, ouviram a mesma ameaça e não pegaram esse medo. Como 2 caras no mesmo lugar ficam imunes ao que contaminou os outros 10. Guarda essa também. Espera aí que agora a gente tem 5 detalhes pendurados. E agora eu vou puxar em um fio só. O fio é esse. E ele vai doer um pouquinho, porque o tamanho do gigante nunca mudou entre um relatório e outro. O gigante era o mesmo. O que mudou foi o tamanho que cada um deu a si mesmo. Lembra do gancho 3? Éramos gafanhoto aos nossos olhos. Repara nessa ordem. Eles se viram pequenos primeiro por dentro. A boca só relatou o que os olhos de dentro já tinham decidido, que eles eram pequenos gafanhotos comparado aos gigantes. E aí sim, éramos também aos olhos deles. Eles decidiram como os gigantes os enxergavam a partir de como eles se enxergavam. Ou seja, por se definir como pequenos, aqueles 10, definindo também como os gigantes olhavam para eles. Mas a definição veio primeiro do interno. Ninguém perguntou nada para o gigante. Eles projetaram no mundo a imagem que eles tinham de si mesmo. Agora entende, os 10 espias eles não mentiram. Os gigantes existiam de fato. Eles não erraram no relatório dos fatos. Não foi mentira. Eles erraram na conclusão de quem eles eram diante daquilo. E olha o que Caleb fala na mesmíssima terra. São eles pão para nós. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não tem mais. Enquanto alguns dizem, eu sou um gafanhoto perante eles. O outro diz, ele é o meu pão. Porque a terra prometida estava lá. A ameaça é idêntica. E é a identidade quem decidiu quem entrou na terra prometida e quem morreu no deserto. Porque aqueles 10 que tiveram medo não chegaram na terra prometida. Isso também resolve o gancho 1 que eu comentei lá no começo. Porque Deus mandou espiar uma terra que era exatamente deles. Porque a terra já era dada no papel. Mas ela só vira posse na boca de quem crê que merece de fato pisar nela. E agora a conta. O gancho 4. 40 dias de boca, 40 anos de deserto. 1 ano para cada dia. Deus está dizendo em números uma verdade que dá calafrio. A palavra que você repete tem prazo e ela cobra um juros muito alto.
Cada dia que você fala, eu sou um pequeno gafanhoto, e que você ficou repetindo isso, cada dia virou um ano a mais no deserto. O que você fala repetido não some no ar, vira chão para você pisar amanhã. O problema é quando vira 40 anos. E não é sobre negar o gigante. Caleb nunca negou, Josué nunca negou que tinha gigante lá. O gigante é real. Às vezes uma conta e uma dívida na tua vida também é real. E a virada não é fingir que o gigante não existe. A virada é, o gigante nunca teve autoridade para decidir o teu tamanho. Os problemas nunca tiveram autoridade para definir o teu tamanho. Quem decidiu isso foi a palavra que você fala sobre você mesmo perante esse gigante. Os 10 não perderam a terra por causa do gigante. Eles perderam por conta da frase que eu sou um gafanhoto, repetida até virar uma identidade, até virar o deserto deles. E aqui entra uma coisa que hoje começam a entender sobre a mente humana. Mas esse texto ele já mostrava há mais de 3.000 anos atrás. Você não enxerga a terra como ela é. Você enxerga a terra como você é. 10 homens de coração pequeno viram uma terra impossível. 2 homens de coração grande viram a mesma terra como pão. O mundo lá fora não mudou. Mudou o olho de dentro, como eles se enxergaram. E o olho de dentro é construído por aquilo que você fala sobre você todo dia. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. E se você acha que você é um pequeno gafanhoto, e quem constrói como você é, não é o gigante externo, não são os problemas. É a tua própria boca em formato de repetição. Então deixa eu te perguntar, e responde na tua própria consciência. Que frase você tem repetido sobre você mesmo nos últimos 40 dias? Às vezes você fala, eu não dou conta, sempre foi assim na minha família. Eu não sou bom o suficiente, não é bom pra mim. Eu sou ruim com dinheiro. Ninguém fica comigo. E aí você acha que tá só desabafando. Mas você tá espiando a tua terra e voltando com um relatório que os 10 tiveram. Que nós somos apenas gafanhotos. Você tá se chamando de gafanhoto na frente do teu próprio Rio Jordão. E a conta é a mesma. A palavra que você repete hoje é o deserto ou a terra que você vai pisar amanhã. E você está pisando mais no deserto ou na terra prometida? Reflita sobre a sua boca hoje, sobre o que você fala. E não é sobre negar o gigante, ele existe. Parar de se chamar de gafanhoto perante aos gigantes. Assumir a postura de adulto, de fato. Porque a terra já é tua no papel. Falta a tua boca concordar que você merece pisar nela. Então presta atenção no poder que tem a tua identidade e o que você fala. Se você vem pisando em deserto durante muito tempo, esse deserto foi construído todas as vezes que alguns gigantes, ou talvez nem tão grande assim, problemas, dívidas, contas, questões no relacionamento, questões financeiras apareceram e você olhou e falou, eu sou apenas um gafanhoto aqui na frente. Perante isso, eu sou apenas um gafanhoto. E quando você entende sobre isso, enquanto você espia a tua própria terra, que pode ser o teu futuro, tu acaba não acessando a terra prometida e vivendo mais tempo ainda o teu ciclo no deserto. Porque essa história não é só sobre uma história bíblica, é uma história da nossa vida. O que tu vem falando? Te conheço pelas tuas obras, te conheço pelo que tu fala, te conheço pelos teus resultados. E teus resultados estão muito correlacionados com o que você fala sobre você e como você se vê internamente. Então eu finalizo por aqui a mensagem. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like aí e comenta qual parte desse vídeo mais tocou você e mais fez sentido. Valeu, até a próxima!